Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Então hoje eu quero iniciar com vocês para falar sobre a obra e missão de Cristo, tá? Então esse é o ponto que a gente vai trabalhar, né, nessa aula e na próxima, se Deus quiser, para concluir então, obra e missão de Cristo. Na primeira parte falamos sobre a natureza de Cristo, a segunda parte sobre os ofícios de Cristo e agora a gente vai falar sobre obra e missão de Cristo, tá? Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Então, 1 João, capítulo de número 3, é carta, né? Não é evangelho, carta de João. Capítulo 3, verso 8. Então aqui está falando para que Jesus veio, qual a finalidade dele, né? Qual a sua obra. Diz aqui, ó, 1 João 3 e 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então olha a obra de Cristo, veio para desfazer as obras do diabo, né? Então Cristo ele realizou muitas obras, né? Porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Então Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, ele fez um monte de milagres, né? Então diversas obras Jesus fez, inclusive o Evangelho de João, mas agora no Evangelho, ele vai falar sobre, deixa eu só ajustar aqui, capítulo inclusive, vamos lá no texto de João, Evangelho de João, ele disse que Jesus operou muitos milagres, mas diversos milagres, centenas, talvez, quem sabe milhares, não sei, né? Mas um monte. Talvez, será que ele operou um milagre que não foi para a Bíblia? Sim, sim, né? Sim. Não, a Bíblia diz isso, esse texto. Porque eu acho que o poder dele, o milagre dele não está limitado, né? Eu acho que deve ter operado, né? Sim. Sem a Bíblia relatar. Não, nós temos inclusive base bíblica para afirmar isso, que é esse texto aqui, ó. Né? Vamos ler para a gente entender. João capítulo 20, verso 30 e o 31, tá? Então, João capítulo 20, verso 30 e 31, ó. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais. É que os milagres aqui, né, aparecem com esse termo de sinais, que não estão escritos nesse livro. Então, olha só. Então, João já fala. Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, muitos outros milagres. Então, isso é uma certeza. Sim, a gente tem o texto bíblico afirmando isso, né? Não é nem será que foi? Não, o texto afirma isso, com segurança a gente pode afirmar. Aí ele diz, esses porém, ou seja, esses que estão registrados, né, que foram escritos, registrados, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida eterna em seu nome. Então a gente aprende duas coisas aqui. Primeiro, que Jesus operou de fato muitos milagres, muitos sinais, curou muita gente, expulsou muito demônio, realizou muitas coisas sobrenaturais nesse sentido, que não foram registrados. Os que foram registrados têm uma finalidade, um propósito, um objetivo. Qual é o objetivo? O verso 31 diz, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenham vida eterna em seu nome. Então há um propósito maior de milagres, né? Infelizmente, nós lidamos muito mal com os milagres. Eles servem, eu estou falando no âmbito geral que a gente tem observado, né? Eles servem muito mais para exaltar às vezes a denominação, o ministério de alguém, né? Todo aquele... como que eu vou dizer? Existe um exagero, né? No sentido existe quase um show, na verdade, né?
Quando há os milagres, aquela coisa toda e tal. Mas existe uma finalidade última, que não é nem a questão do socorro imediato de uma pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa com uma enfermidade grave. Aí há lá um dom, né? Alguém com dons de curar, cura uma pessoa, né? Ou um milagre lá relacionado aí, mais ou menos a isso. Então assim, nossa, coisa boa, a pessoa foi abençoada. E para a pessoa, uma das coisas mais importantes que tem, que é ser aliviada da dor, da angústia, enfim, do desespero, do que é que seja lá, né? O milagre alcançou essa pessoa. Só que não é isso a finalidade última do milagre. A finalidade última do milagre, inclusive o texto, e João, especificamente João, né, Mateus, Marcos e Lucas, não usam esse termo como João usa, que é sinal. O termo lá no original é semeion. Isso traz a ideia de sinal distintivo de Deus. São ações inequívocas que é Deus que está realizando. É uma marca de Deus. O diabo não poderia fazer essas coisas que Jesus fez. Embora o diabo, a gente vê na Bíblia, inclusive, realiza também coisas sobrenaturais, extraordinárias, né? Só que tem coisas que, de fato, Deus faz que é inequívoco, é Deus, que o João chama de sinais. E olha só, o que é um sinal? Um sinal, ele aponta para alguma coisa, não é isso? Ele representa, ele não tem a finalidade nele mesmo. O sinal, ele aponta. Tem um ditado chinês, se não me falha a memória, é chinês sim, que diz o seguinte: o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio, né? Então os sinais, os milagres, é o dedo que aponta para Jesus, e os tolos ficam olhando para o milagre, para o sinal, gira em torno disso. Amados, a finalidade do milagre é levar as pessoas a Cristo, a se relacionar com Cristo, a servirem a Cristo, não é? Não é nem exaltar quem operou esse milagre e nem tem a finalidade na pessoa que foi alcançada, e sim para que isso redunde em glórias a Jesus, para que as pessoas creiam em Cristo, e para que crendo em Cristo tenham uma vida eterna. Então tem pessoas muitas vezes que é alcançada pelo milagre e vai assim, curada para o inferno, vai com a experiência pessoal do sobrenatural de Deus para a vida eterna perdida. Isso não é vantagem? Não é? Então a gente precisa ter muito cuidado para estar lidando com essas questões de uma forma adequada. Mas esse é o ponto aqui. Então Jesus operou muitas obras. Só que tem um aqui que nós lemos, que assim, é a obra principal de Jesus. Essa é a obra que importa, que significa para as nossas vidas algo assim, é mais importante do que qualquer outra, que é a vida eterna, que é morrer pelos nossos pecados, que é desfazer essas obras do diabo nesse sentido, né? Então Cristo realizou aqui muitas obras, mas a obra suprema que ele consumou foi de morrer pelos pecados do mundo. Mateus capítulo 20, capítulo 1 melhor dizendo, verso 21, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, verso 21. Eu acho interessante que esse texto, ele vai falar aqui sobre o propósito, a vida de Jesus, né? A vida de Jesus tinha um propósito aqui, ó. E aqui é o nascimento, né? Ou a profecia sobre o nascimento de Jesus. Mateus 1:21. E ela dará à luz a um filho, falando de Maria, né? E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, vai pôr o nome de Jesus. Jesus em si não é um nome próprio, se tornou, passou a ser, né? Aliás, não é que não era um nome próprio. Todos os nomes próprios eram um nome próprio. Óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que não é hoje. Hoje, o que é o nome para nós? Nos identifica como uma pessoa. Os nomes bíblicos, a gente percebe que não é só isso. Existe um significado. A pessoa recebe aquele nome, ou seja, dos pais, ou diretamente de Deus, né, numa ordem específica, porque ali tem uma característica que define essa pessoa. Tem uma situação que ela nasceu, né, e o nome traz tudo isso. Então, por exemplo, nasceu o Jacó e o Esaú, né? O menino nasceu peludo, Jacó. Peludo, desculpa, não, Esaú, isso, obrigado. Esaú quer dizer peludo. Aí nasce o Jacó, né, que são gêmeos, né, agarrado no calcanhar, né, dele,
E o nome dele vai ser Jacó. Por quê? Aquele que calca, aquele que é superior a outrem, aquele que agarra o calcanhar. Que na cultura tinha lá esse sentido mesmo, que é uma pessoa que vai vencer a outra, né? Que persegue a outra nesse sentido para vencer. E de fato, depois que Esaú colocou o nome de Jacó, a ideia é de enganador, mas a princípio não. E olha que coisa interessante. Aí nasce o último filho de Jacó, se não me falha a memória, né? O Benjamim, né? Raquel lá que dá luz. Aí quando nasce, ela vai morrendo, desfalecendo. Deu à luz o menino e ia morrer, né? Percebendo isso, disse: o nome dele vai ser Benoni, filho da minha dor. E Jacó disse: não, vai não. O nome dele vai ser filho da minha alegria, Benjamim, né? Enfim, a gente tem assim mais muitos exemplos como esse. Porque a pessoa nascia, era dado o nome por causa de umas circunstâncias, ou, por exemplo, Deus diretamente falava: põe o nome do menino de tal, porque farei isso e isso. E no caso de Jesus aqui não é diferente. Põe o nome dele de Salvador. O nome Jesus quer dizer Salvador, né? No grego, né? Jesus, do hebraico, né? Josué ou Yeshua, que quer dizer Salvador. Então, porás o nome de Salvador, porque ele vai salvar o mundo dos seus pecados, né? Ou o seu povo dos seus pecados. João capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. João o Batista. Eu já falei isso para vocês, não, né? Já. Então não é João Batista, né? O Batista. É João o Batista. Olha aí, ó. Porque ele batizava. Mas a gente costuma dizer João Batista. João Batista, né? João Batista. João Batista. A gente une, né? Somos o nome ficou muito só, é mais fácil. Mas na verdade não é que a Bíblia fala João o Batista, é de fato João Batista. Mas para a gente entender, porque hoje a gente fala João Batista, o Batista é um sobrenome. João Batista da Silva. O Batista e da Silva é sobrenome, né? Mas como tinha todo esse significado, então olha só, João, o que batizava, é por isso que era chamado de Batista. Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Porque ela nasceu em Magdala. Maria Magdala, né? Algumas traduções até colocam Maria Magdala. Nasceu em Madalena, em Magdala. Deixa eu lembrar aqui, nossa, tem tantos, e tem hora que dá um branco. Mas enfim, só para a gente entender, né? Aí depois que esses... José o carpinteiro. Por quê? Porque ele trabalhava em carpintaria. Hoje, muitos sobrenomes é porque a pessoa vivia aquela época, né? Por exemplo, João de Oliveira. João de Oliveira. Em Casa Grande, porque eu morava numa casa grande. Exato. João de Oliveira, plantava oliveiras. Né? Então, depois que isso foi se tornando sobrenome. Mas a princípio era para distinguir uma profissão da pessoa, uma característica. Exato, então tem tudo isso. Inclusive os batistas pensam que veio direto de João Batista, né? Mas estou enganado. Sim, alguns pensam nisso. Não, é sério, tem uns que afirmam mesmo, né? Nós somos aí uma tradição direta de João Batista, e não é, né, amados? Não é. Historicamente a gente sabe que são dos anabatistas, né? Vieram lá depois da reforma e tal, mas enfim, não é discussão, senão a gente vai longe. Mas João Batista, o Batista, aqui no capítulo 1, verso 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vai percebendo aqui, por esses textos, né, o propósito da vida de Jesus: morrer pelos pecados do ser humano, remover o pecado do mundo, perdoar o pecado do povo, né? Então essa é a obra principal de Cristo, amados. É isso que Jesus fez e que redundou na nossa salvação, no nosso resgate. Então, se Jesus não realizasse mais nada, né? Se ele não tivesse feito os milagres, muitas pessoas não seriam de alguma maneira beneficiadas como foram diretamente, mas elas seriam salvas, e é o que importa. Como hoje também, e se Jesus não nos curar, não realizar um monte de coisa, ele já fez o principal, que é nos salvar pela sua morte, nos resgatou, nos justificou. Essa é a obra principal. É por isso que não vivemos em função de milagres. É por isso que os milagres, embora eles sejam intervenções de Deus para nos aliviar de uma série de situações, né? Mas assim, nós nos alegramos muito mais, infinitamente mais,
por causa da salvação que Cristo nos deu. Muito mais. E os milagres não podem ser a causa, o motivo de nós nos alegrarmos, embora a gente se alegre, mas se eles não acontecerem, a gente não se frustra, a gente não duvida do amor de Deus nas nossas vidas, porque o amor de Deus nas nossas vidas é provado por Cristo ter morrido por nós, né, amado? Se a gente não entender que não existe bênção maior, a gente tem umas músicas meio estranhas, bem estranha mesmo, antibíblica inclusive, né? O melhor de Deus está por vir, conversa fiada. O que seria melhor de Deus para a minha vida do que Jesus? O que Deus tem de melhor para entregar para mim além de Jesus? Ou mais do que Jesus? Não há. Então tem afirmações que não fazem sentido e não são verdadeiras. Estão em forma de música, de pregação e até de ensino, mas elas não são bíblicas. Então o melhor de Deus não está por vir não, já veio há 2000 anos atrás. É verdade. Naquela cruz, é Cristo. Essa é a maior mensagem que tem. Nada está acima do sacrifício da cruz. Não, nada é mais importante, irmãos. Não tem poder de nos alegrar profundamente como o sacrifício de Cristo, o fato de sermos salvos. Deve ser para nós a maior notícia que nós recebemos na nossa vida, é suficiente para que a gente caminhe, enfrentando inclusive todos os obstáculos da vida. Jesus, ele percebeu a fonte que os discípulos eles estavam bebendo para ser como fonte de alegria na vida deles. Jesus manda de 2 em 2 em várias cidades e eles vão, com a autoridade de Cristo, curando enfermos, expulsando o demônio, fazendo um monte de coisa lá e voltaram todos alegres. Ô Senhor, não é que o negócio funciona mesmo? Os demônios se sujeitaram, né? Nós curamos em teu nome, aquela coisa toda. Aí Jesus disse, é verdade, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Mas não se alegrem porque os demônios se sujeitam. Alegrai-vos antes pelo fato, o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se a notícia, amados, para um cristão, que o seu nome está escrito no livro da vida, que ele é salvo por Cristo Jesus, não for suficiente para mantê-lo feliz, firme na presença de Deus, não vai ser nenhuma outra notícia que vai dar condição para que ele se alegre em Deus. Embora essas coisas momentaneamente nos trazem alegria, porque nos tira um peso, uma dificuldade, né? Mas é momentâneo, é algo que não é suficiente. Então, independente das circunstâncias, nós somos realizados em Deus porque nós somos salvos, ponto. É isso, mas parece que a notícia da salvação já não alegra mais os crentes, né? Parece que alguém pregando, você é salvo, a declaração. E às vezes nosso olhar está tão no milagre, quando o milagre acontece, aquilo ali a gente fica, ai Deus é maravilhoso, Deus é isso aqui, porque parece que o nosso olhar está todo voltado para o milagre, sendo que não é isso, né? A realidade não é essa. É tão verdade que se o milagre em si for suficiente, só precisava de um. A gente sempre quer mais, sempre busca mais e vive em função dele, quando tem experiência de um, porque é maravilhoso mesmo, né? Porque as coisas extraordinárias de Deus, elas impressionam mesmo, elas são fantásticas, elas atraem mesmo, mas se somos atraídos, se vivemos em função disso, então isso é muito perigoso, porque o Evangelho não consiste nisso. Jesus não morreu para nós experimentarmos milagres, Jesus morreu para salvar dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, da condenação eterna. As outras coisas vêm a reboque, como acessório, como um bônus, um plus. Né? Mas é isso que a gente precisa entender. Então, incluída aí nessa obra que a gente chama de expiatória, né? Figuraram sua morte, ressurreição e ascensão. A gente vai falar sobre isso. Morte de Cristo, ressurreição e ascensão de Cristo, tá? Não somente deveria ele, Jesus, né, morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente ressuscitar por nós, mas também ascender, né? Ir ao céu por nós, para interceder por nós, aliás, diante de Deus. Romanos capítulo de número 8, verso de número 34. Romanos 8 e 34. Então nós vamos falar sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a ascensão de Cristo, tá? Dentro aí desse conjunto de obra e missão de Cristo. Romanos 8 e 34. O texto que Paulo escreve diz o seguinte: quem nos separará, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, à destra de Deus, e também intercede por nós.
Ainda em Romanos, capítulo 4, verso 25, Romanos 4 e 25, diz o seguinte, pelo menos a minha versão, né? 4 e 25 de Romanos. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Veja só que coisa interessante. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez vai chocar a primeira fala aqui, né? Também é meu papel, né? Não posso deixar vocês dormir assim, olhando para mim, né? Então eu preciso falar algumas coisas que eu preciso levantar a orelha, assim, ficar alerta, né? Ou vem heresia ou alguma coisa interessante. Então eu preciso falar algumas coisas. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. O texto diz isso. De Romanos, capítulo 5, versículo de número 10. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. Parece estranho, não parece? Mas vamos ler o texto, bora ler o texto, 5 e 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, ou pela morte do seu filho. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Então a morte nos reconciliou com Deus. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então a morte nos reconcilia e somos salvos pela sua vida. Não entendi, não fez muito sentido. Tá bom. Vou contar uma ilustração que é para ver se a gente compreende um pouco melhor essa ideia, né? Do que está escrito aqui, não estou inventando nada, está muito claro aqui. Mas para a gente entender, imaginem um pai andando com um menino lá de 4, 5 anos na rua, uma bala perdida atinge esse menino, corre para o hospital, vamos socorrer. Chegando lá, pai aflito, lá nos corredores do hospital, esperando a notícia, vem o cirurgião com a bandeja na mão, e o projétil da bala que atingiu o menino na bandeja. Ele fala assim, fizemos a cirurgia, removemos a bala, o projétil que atingiu o seu filho. Tá, mas e meu filho? Ele morreu. Mas nós retiramos a causa da morte do seu filho, que foi esse projétil. Nós tivemos sucesso na cirurgia. Nós retiramos o projétil. O que matou o seu filho, a causa da morte do seu filho, foi removido. Quando Jesus ele morre, ele remove. Ele tira aquilo que era o projétil. Mas e se ele não desse a vida para nós, a vida eterna? Se ele não ressuscitasse? Estaríamos mortos. Então assim, mas removeu a causa. Mas não adiantou muito porque não deu a vida. Então se Jesus só morresse e não ressuscitasse, é por isso que a gente vai ver. A morte e ressurreição de Cristo, amados, é uma obra completa. Não é só a morte, porque muitos morreram. Inclusive, alguns até ressuscitaram na Bíblia, mas ninguém morreu como Cristo, ninguém viveu, aliás, ninguém nasceu como Jesus, ninguém foi gerado como Jesus, ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus e ressuscitou como Jesus, e ninguém ascendeu ao céu como Jesus. Jesus ele é único em todos esses processos, embora alguns deles até seres humanos experimentarem algum nível. Então Jesus morre, nos reconcilia com Deus porque ele paga a pena, expia, lembra, né? A morte expiatória que a gente vai ver também, a morte vicária e expiatória, né? Que é substitutiva, só que ele morre, nos reconcilia e nos dá a vida eterna, porque ele ressuscitou. Então esse é o ponto aqui, né? E está escrito, nós seremos salvos por sua vida. Em duplo sentido, porque a vida de Cristo enquanto aqui na Terra, 33 anos e meio aproximadamente, né? Ele viveu aqui, foi uma vida para nos dar parâmetro. Como o ser humano deveria viver? A gente perdeu a noção disso aí. A humanidade perdeu a noção, desde Adão nós perdemos a noção, e cada um vai vivendo no entendimento que acha que vai, mesmo Deus tentando orientar lá, mas o ser humano ainda todo, né? Daquele jeito lá, vivendo cada um na projeção, no entendimento do que era a vontade de Deus. Mas a gente não teve nenhum parâmetro na história humana, como ser humano. Quem que seria assim um exemplo perfeito para nós? Abraão, Isaac, Jacó, quem sabe o Josézinho, menino bom, Moisés, Josué. Não? Será que as dezenas dos juízes também não? Samuelzinho, menino bom também, desde pequenininho ali na casa do pai. Davi? Salomão também acho que não, né? Muito menos. Muito menos. Quem seria, amados?
Não tem nenhum. Verdade. Nenhum sequer. Todos pecaram, sem exceção nenhuma. Agora Jesus não. É suficiente, Jesus, né? É suficiente. Jesus é o ser humano como o ser humano deveria ser. É o ser humano perfeito. Tanto é que Deus está recriando a humanidade em Cristo. Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês. Falei sobre isso, né? Então está recriando a humanidade em Cristo. Cristo é o protótipo, é o primeiro, é a primícia. É o primeiro ser humano, né, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que os outros também nasçam nele, que a gente chama de regeneração, ou novo nascimento, ressuscite nele. O texto de Colossenses, eu acho bem interessante, rapidinho, Colossenses, tem um texto lá que vai falar sobre isso, né? Olha só que processo muito, mas muito interessante, no capítulo de número 1, Colossenses capítulo 1, quando eu falo 1 é 2, capítulo 2, verso 12, Colossenses 2 e 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. A gente depois vai recorrer esse texto de novo. Então, ó, nós morremos em Cristo, estamos crucificados com Cristo, vivemos em Cristo, não mais nós, mas Cristo vive em nós, e a vida que agora a gente vive na carne, vive na fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por nós, Gálatas 2:20, está escrito isso, né? Então, crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitamos com Cristo, para uma nova vida, Romanos 6:4, né? Vivendo em novidade de vida. Então olha que coisa interessante, Jesus é um parâmetro. Como eu devo me relacionar com a minha esposa? Jesus, ele é o parâmetro perfeito. Ele tem para nós assim um modelo perfeito. Se a gente fosse um marido como Jesus, as nossas esposas não iam reclamar nem um pouco. Não ia ter dificuldade de se submeter, inclusive, exercendo o papel dela como ajudadora. Duvido uma mulher ter um marido assim igualzinho Jesus, se sacrifica por ela, dá vida por ela, sustenta, cuida, guia, provê, prevê. Né? Então assim, como que eu me relaciono como pai? Jesus também, ele tem um parâmetro. Como que eu me relaciono lá no trabalho? Jesus tem um modelo perfeito para mim. Como eu me relaciono como líder? Jesus tem um parâmetro perfeito, é só imitá-lo. É por isso que nós somos discípulos de Cristo. Não há ninguém que seja o meu mestre, a não ser Cristo. Jesus disse, a ninguém chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, é saber, o Cristo. Só temos um, amados. Nós não seguimos líderes, eles nos estimulam. Quando eles imitam a Deus, nós os imitamos porque eles imitam a Deus, é o que Paulo disse, imite-me porque eu imito a Deus. Sede meus imitadores porque eu imito a Deus, imito a Cristo. Mas não é a pessoa, é porque ela imita a Cristo. Então o reflexo de Cristo na vida dela passa para a gente. Então a gente está imitando Cristo, uma figura mais próxima, que é um ser humano que reflete a natureza de Cristo, né? Nós precisamos também desses estímulos, exemplos humanos nesse sentido, mas eles sempre serão imperfeitos. É por isso que nunca a nossa referência maior é uma pessoa. Quando a gente faz isso, há frustrações, quando a pessoa peca, erra, vacila, aí desmorona aquela pessoa, meu Deus do céu, aí desvia da igreja e tudo mais. Mas calma aí, você estava então depositando sua fé em um ser humano, falho. Porque você pensou que esse ser humano não erraria nunca. É que não chegou tão próximo dele, ou ele criou uma ilusão de quem era, que a gente faz isso, né? A liderança projeta, assim, gosta desse negócio, né? De mostrar para os outros que as pessoas pensem que é diferente, é um crente diferente. Todos nós somos ordinários. Na verdade tem que andar no mesmo nível, né? Do que, amado? Discípulo e mestre. Quando eu falo assim, discípulo, o mestre tem que descer do degrau, ficar no nível do discípulo. Sim. O que é discípulo? Sim. Descer. Uhum. Exato, porque é um igual. Em relação a Jesus, não é, né? Jesus é superior. Sim, mas ele desceu, deixou toda a sua glória para fazer discípulo. Aí ele se fez exemplo, né? É o maior exemplo, né? Então, se Cristo, sendo ele Deus, desceu dessa forma, se humilhou dessa forma, achado em forma humana, próprio Deus, sendo achado em forma humana, se fez como servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, o que resta para nós? Dá licença, pastor. Toda, fica à vontade. Vou mostrar um pouquinho. Tá? Vem cá.
Ah, tem a ilustração aqui. Mostrando o que é um discípulo. Olha lá. Aqui é a ilustração, é ao vivo aqui, ó. Tô lhe vendo por aqui, meu amado. Embaixo. Discípulo, descer. Igual no Deus do Sim, exato. Caminha junto, né? caminhar junto. Eu tô pelo retrovisor aqui. Olha, eu estava em cima, discípulo. Muito bom. Coisa boa. Eu nem combinei contigo. Se tivesse combinado, não ia sair tão bom assim. Obrigado, Ana. Então, olha que coisa interessante. A gente tem um modelo perfeito que é Cristo. Então, a vida de Cristo nos salva. Porque nós não temos um líder que ele apenas morreu e ele ressuscitou. Não, nós temos um parâmetro de vida, de ser humano. A gente tem um norte na vida. Eu sei como proceder, eu sei como falar, eu sei como sentir. Eu sei como me relacionar diante de Deus e dos homens. E como me relacionar comigo mesmo. Porque Jesus é o parâmetro para tudo isso. Não é? Então a vida de Cristo nos salva em dois sentidos. Porque nos dá um parâmetro, então a gente sabe como o ser humano deve viver, que a gente não sabe mesmo. Nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos, né? A gente não manja da vida, a gente não banca a nossa vida. Então quem é feliz é o pobre. E quem é o pobre que Jesus diz lá em Mateus que é feliz? É aquele que reconhece que é falido espiritualmente, que não tem recurso suficiente para bancar a sua vida. Esse é o sentido que Jesus diz lá, que é feliz. Aquele que reconhece que faliu, quebrou como ser humano. E aí precisa dos recursos de Deus, né? Para viver como ser humano. E nós não bancamos a nossa vida. Então é isso que a gente vai falar aqui sobre a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então a morte de Cristo, são duas palavras que eu quero que vocês gravem, anotem ou memorizem aí. Ela é vicária e ela é expiatória. A morte de Cristo é vicária, isso quer dizer, é substitutiva, né? A palavra vicária quer dizer isso, né? Substitutiva. Então é vicária e expiatória. Por que é vicária? Porque morreu em nosso lugar. Para quem era aquela cruz? Para quem foi confeccionada aquela cruz? Eu estou falando objetivamente lá. Foi para Barrabás. Porque a cruz era confeccionada antes do camarada ser crucificado. Porque ele já era, né, preparado para a crucificação. Então as cruzes ali, as três, foram confeccionadas cada um no tamanho de cada um dos condenados. Porque previamente era feito principalmente na haste horizontal, os furos. Não é que eles assim faziam o furo na hora, não. O negócio lá era madeira maciça, né? Então eles mediam a pessoa, né, aqui, e, né, era aqui que não era aqui não, tá? Depois eu até falo por que Jesus depois ficou com a marca aqui, mas era aqui, ó, né? Até para segurar mesmo anatomicamente e tal. Engraçado que, professor, eu achava que era aqui. E quem me ensinou que não é aqui, que é aqui, isso aí, tudo que você está falando, quem me ensinou foi uma conhecida minha que é da Igreja Católica. Sim. Ela falou que, segundo ela, que na hora de puxar o braço de Jesus, parece que até quebrou. Exato. É isso mesmo? Exato. Eu fiquei até na dúvida quando ela me contou isso. Vamos chegar nessa informação então. Segundo os historiadores dizem que a cruz era maior, que o Barrabás era maior que Jesus. Exatamente, porque o Barrabás era um homem zarrão, né? Era um homem... Jesus, ele era um judeu mediano, né? Então ele era bem mais baixo. Esse Barrabás, então ele era maior. Então foi confeccionado para Barrabás. Quando foram crucificar Jesus, né? Então o primeiro furinho ali tá colocaram aqui o prego, atravessou, deu. Quando foi crucificar no outro, o negócio vai para lá. Amarraram a corda aqui no braço de Jesus e esticaram para chegar lá. Nisso o Salmo diz que todos os meus ossos se desconjuntaram. Amados, tudo estava profetizado. Então puxaram Jesus, os ossos de Jesus aqui todos se desconjuntaram, né? E ele foi crucificado lá. Mas o ponto é, para quem era a cruz? Era para Barrabás, para o criminoso. Quando Jesus foi sepultado, de quem era a sepultura? Não era de Jesus. Até um rapaz querendo ridicularizar Jesus, se Jesus era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar uma sepultura, precisou lá o José de Arimateia doar a sepultura. O outro falou, rapaz, deve ser besta. Você acha que Jesus vai comprar uma sepultura para passar 3 noites? Não vale a pena, né? Então o que acontece? A sepultura não era para Jesus. Isso vai nos ensinando que tudo que Jesus passa é nos substituindo. Tudo aquilo era para nós. A cruz era para nós, a sepultura era para nós, a morte era para nós, tudo era para nós. A cruz era maior e a sepultura era menor. Segundo a tradição lá de Israel,
A do templo, não daquele templo do Santo Sepulcro, não. Sim. Mas no jardim, que a pedra roda a pedra, eles têm um túmulo, que eles falam que Jesus foi ali, o túmulo que foi. Mas era preparado e foi aumentado o buraco para Sim, para passar, né? o corpo dele. Porque era confeccionado sob medida. Então tudo isso a gente vai percebendo. Olha como Jesus foi tomando o nosso lugar, foi nos substituindo. Nada era para Jesus. Tudo estava destinado aos homens, né? Não só aqueles homens, a humanidade, naqueles homens representados. Então é vicária substitutiva, a morte era para nós. E ele tomou o nosso lugar, se fez maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não merecia a crucificação. Não era para ele, não tinha condenação nenhuma. Tanto é que não acharam nada, nada. Vai para um, vai para outro, arruma um monte de testemunha falsa lá, mas não consegue incriminar Jesus. É o frouxo do Pilatos lá, que não tem pulso, o politicozão que quer agradar o povo, fazer a vontade do povo, que ficou lá, né? E a mulher avisou, hein? Os homens não aprendem até hoje, né? A mulher avisou, não se ponha, não se meta no negócio desse homem, porque eu tive um sonho nessa noite, que eu inclusive sofria muito por esse homem. Ó, talvez, quem sabe, até a mulher de Pilatos futuramente se converteu, não sei. Aí ele, né, político daquele jeito, lavou as mãos, vocês decidam. Então assim, não conseguiram achar nada que incriminasse Cristo, enfim. E é expiatória por quê? Então, vicária nos substitui expiatória. A palavra expiatória quer dizer pagar a pena. Pagou o preço mesmo, né? É por isso que hoje eu fico meio assim desconfiado quando pessoas que geram a ideia de que elas vão pagar o preço, que elas podem pagar o preço. Eu falei, meu Deus do céu, que moeda é essa que essas pessoas estão achando? Que estão pagando essa dívida? Jesus já pagou a dívida, não há nenhum preço a ser pago. Para a salvação, não. Ela se tornou para nós gratuita. Fomos a Bíblia... pelo alto preço, né? Oi? Fomos comprados pelo alto preço. Sim, a Bíblia fala isso em muitas passagens. Ela é gratuita. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. A salvação não tem preço. Ela é de graça. O que nos custa muito... A gente pode usar esse termo assim, que nós temos uma dívida impagável com Jesus, ou não podemos usar? Não, porque ele nunca... Não, porque é pela graça também. Mas ele não fez isso para falar, ó, vocês estão em dívida comigo. Nós não merecemos, mas recebemos. Sim, é um dom de Deus. É um presente. Exato. É o presente. Então assim, ó, eu fiz aniversário. Ou não fiz aniversário, alguém foi lá e me deu um presente, ó, quero te dar isso aqui. Há uma dívida entre nós? Não há. Então a salvação foi um presente que nós recebemos de Cristo. Ele deu voluntariamente, ele deu porque quis, porque ele é amor, porque ele é gracioso, porque ele veio para fazer isso. Então eu não tenho dívida nenhuma, nem com Deus, nem com ninguém. A única coisa que nós devemos uns para os outros, e a Bíblia diz que isso aí não vai ter jeito, é o amor. Nós somos devedores de amar uns aos outros. Agora em Jesus já nem cabe isso, porque eu nem devo amor a Jesus, porque ele me amou unilateralmente. Ele me amou, está lá no passado. Ele me amou, independente, e eu não tenho como retribuir em nenhuma medida esse amor de Cristo. Ah não, vou dedicar minha vida, vou viver por toda a minha vida dedicada a Cristo. Eu não estou fazendo nada para retribuir em medida nenhuma, porque o amor de Cristo, ele é imensurável, é incomparável. Ainda que eu dedique toda a minha vida, eu não estou retribuindo em nada o que Cristo fez por mim. Porque se hoje eu estou vivo, inclusive, é por causa desse sacrifício. Se hoje eu reconheço e posso, de alguma maneira, adorar a Deus, louvar a Deus, é porque Jesus que me deu essa possibilidade, esses recursos. Então Jesus é o autor e é o consumador da nossa salvação. Eu não entro nesse processo para contribuir em nada. Mas nós temos uma dívida com Jesus. Qual? É de pregar o evangelho aos necessitados. Então. Se você não fizer isso, você vai cobrar de você. Mas vamos lá. Então vamos ver se a gente consegue chegar aí nesse pensamento. Paulo diz, se eu prego não pode ser por obrigação. É o amor de Cristo que deve me constranger a isso. Por amor. Exato. Então não tem esse conceito de dívida, de obrigação.
Tem de gratidão, é diferente. Eu sou grato a Cristo. A minha gratidão me leva a obedecer a Cristo, por conta de um reconhecimento de que tão grande amor me alcançou. É por isso assim que a gente precisa retrabalhar essa questão assim, eu estou em dívida, eu tenho algo para fazer para Deus. Não, a relação não é essa. A relação que Cristo propõe é uma relação de gratidão. E Ele não me ama mais se eu fizer alguma coisa. Ele não me ama menos se eu deixar de fazer alguma coisa. A relação entre nós tem esses parâmetros, mas entre Cristo é totalmente diferente. A relação entre Cristo é: eu te amo, eu te amei, eu te amo, acabou. Mas Cristo me amou, eu preciso amá-lo. Da parte de Jesus, não. A gente está relacionando a nossa relação com Jesus com as nossas relações uns com os outros. Nós temos isso. Nós exigimos, necessitamos e cobramos reciprocidade. E fazemos exigências. Quem é casado sabe muito bem o que está falando aqui. A gente cobra uns dos outros toda hora, exige toda hora. E a gente joga na cara, inclusive, porque está fazendo a nossa parte ou porque fez isso, doeu minha vida, não sei o quê. Essas são as nossas relações, pecadores, sem novidade nenhuma. Jesus não tem essa natureza, Jesus não tem esse comportamento. Jesus, ele amou. Ponto final. Amou. E o amor de Cristo é assim, sem interesse nenhum de receber de volta nada, porque ele bem sabe que o que ele oferece, o ser humano não tem condição de retribuir em nada. Então, nós fazemos o que fazemos é por um senso de gratidão e amor, não por dívida, não por obrigação, porque nem por outro, nem interesse nenhum, porque se for por essas motivações, isso não está correto. A motivação, não o feito em si, fazer é correto, mas por que eu faço? Então a gente precisa sondar o nosso coração, quais são as motivações? Porque se eu começo a pensar isso, eu tenho uma dívida, fui lá e fiz, paguei minha dívida. Percebe o que a gente vai gerando? Opa, fiz a minha parte, estou bem com Deus. E aí a gente começa a comparar com os outros que não fazem. Aí já vai levando para outro caminho. Aí a gente já pensa assim, não, eu então sou mais merecedor, porque estou fazendo. Estou no centro da vontade de Deus. E, inevitavelmente, a gente vai comparando e se achando melhor do que os outros. Isso é inconsciente. Isso vai gerando uma religiosidade que Jesus, inclusive, vai corrigindo em alguns pontos que a gente vê no Evangelho. Ele pega e conta uma parábola, por exemplo, que 2 homens subiram ao templo para orar. E é interessante que às vezes fala assim, vamos orar a Deus? E alguém pode ficar pensando, mas se ora que não seja a Deus? A oração não é a Deus? Então, esse texto Jesus mostra que nem toda oração é a Deus. Porque o texto diz assim, um homem subiu o templo para orar, e orava de si para si mesmo. Né? Ó Senhor, dou-te graças, ó Pai, porque jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Não sou nem como esse pecador aqui. Percebe, amados? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai gerando essas sensações de que a gente é melhor, do que a gente está tendo condições de agradar a Deus. Isso é sutil, isso é perigoso. É satânico. Hã? É satânico. Pode, no final das contas, né, de alguma maneira. Porque é o exemplo de Satanás. Exato. Autojustificação. Então isso é sutil demais. E a gente muitas vezes é levado a pensar dessa forma. Você fez, né? Então assim, você fez a vontade de Deus e assim, Deus vai te abençoar. Por que você fez? Não, primeiro, Deus nos abençoa apesar de nós fazermos. Aí o religioso vai pensar, então eu não preciso fazer? Mas quem está falando que não precisa fazer? Eu estou dizendo que não deve se fazer com essa motivação de meritória. Essa motivação que se a gente faz e a gente não é retribuído como a gente pensa que Deus deveria nos retribuir, a gente acha que Deus está em alguma dívida e a gente se frustra quando não acontecem algumas coisas. Se eu oro, se eu jejuo, se eu evangelizo, se eu dou dízimo, se eu faço alguma coisa e eu não vejo as coisas sendo retribuídas, tanto das pessoas quanto em relação a Deus para mim, na minha expectativa, isso vai gerar frustração. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, nessas coisas que são sutis. Agora, voltando à parábola, o pecador não ousa nem a levantar os seus olhos ao céu e bate no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: qual dos dois volta para casa justificado?
pecador. Não o outro, que estava fazendo coisas, né, religiosas, mas se auto-justificando, pensando que estava fazendo algo e que, se comparando com o outro, ele era melhor. Então é muito perigoso a gente gerar esses pensamentos e construir a nossa vida de espiritualidade com esses conceitos assim, né? Por que eu prego a palavra de Deus? Porque senão eu vou estar em dívida em si? Bom, primeiro eu gosto de pensar o seguinte: tudo que se faz no Evangelho, nada deve ser por obrigação, absolutamente nada, mas tudo por um senso de responsabilidade e dever. É diferente, penso que é diferente. Obrigação é uma coisa, senso de responsabilidade e dever é outra, né? Então aqui sim eu penso que é mais próximo do que o Evangelho ensina. Por que faço? Se eu não fizer, Deus vai pesar a mão, né? Se eu não fizer, Deus vai me cobrar, mas assim, Deus vai me responsabilizar, mas não me culpar. E a gente vai ver aqui, será que eu consigo hoje? Acho que não. Enfim, mas a gente vai falar sobre essa questão da culpa. Então, a religião, ela impõe culpa. Nosso coração se sente culpado, porque nós deixamos de fazer algumas coisas. A culpa, Jesus já levou na cruz. A culpa não é elemento, não é matéria, não é ideia que o Espírito Santo usa para o processo discipulado para com os seus servos. A culpa, ela não vem de Deus, porque a culpa já foi carregada por Cristo. Isso não quer dizer que não há responsabilização dos meus atos. Faz sentido para vocês isso, amados? A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Então assim, não é que eu estou propondo assim, então vou viver de qualquer forma, não precisa fazer nada, se nada é obrigado, então vou viver de relaxado. Não, não é isso que eu estou propondo. Não é isso que a Bíblia ensina. Só que essas ideias, muitas vezes, né, e esses sentimentos de culpa, de dever, no sentido de que, não fiz, mas era obrigado, é quase uma relação de patrão e trabalhador. É quase uma relação de divindade que se não fizer, vai, se não der o dízimo, Deus vai mandar o destruidor, o migrador, o cortador, o pulgão, a locusta e a bexiga toda. É o que se fala por aí, né? Será que essa relação que o Evangelho propõe? Então não vou dar dízimo, não vou contribuir, não vou dar dinheiro. Mas quem está falando isso? Está vendo os extremos? Está vendo quando a gente não entende o espírito do negócio? A gente acha que é uma extremidade ou outra? Então assim, primeiro o Antigo Testamento é uma relação, o Novo Testamento é outra proposta. Nós vivemos sob o Novo Testamento, sob a nova aliança, o sangue de Cristo. Então nada é por obrigação, mas agora é por uma maturidade e compreensão de natureza que foi gerada em mim. A minha responsabilidade com os outros, por exemplo. Dado o dinheiro, não é porque se eu não der, Deus vai pesar a mão, vou perder o emprego, ou aquela coisa toda. Não, é porque eu aprendi a ser generoso, porque faz parte da minha natureza, salvo em Cristo. Então o dinheiro, inclusive, eu não tenho nem direito de fazer o que eu quero com ele, muito menos de ser egoísta, mesquinho, ganancioso e etc e tal. O que Paulo diz? Dê por obrigação? Não. Por necessidade? Não. Por alegria. Não é que ele diz, segundo os Coríntios, capítulo 8? O Velho Testamento fala muito em dízimo, né? O Antigo Testamento. O Novo Testamento já não fala tanto, porque quando eles iam ao templo, ele já fazia com muito mais amor. Eles ofertavam com muito mais. Exato. Aí então não há necessidade de falar mais do dízimo na oferta. O dízimo é muito pouco, né? Quem se pauta por 10% é um desencargo de consciência, porque fiz minha parte, dei 10%, é muito pouco. No Novo Testamento já não, eles já davam bem mais. Então, porque é pautado pela generosidade. Pela generosidade. Então já não tinha mais a necessidade de falar tanto no dízimo. Agora olha só, o religioso vai falar, se eu não sou obrigado, não dou. O discípulo de Cristo fala assim, eu tenho a oportunidade de servir a Deus com as minhas finanças, socorrendo o meu próximo. Percebe as diferenças de parâmetro? Então assim, só faz por obrigação religioso, né? Se faz por um senso de dever e de privilégio, aí está entendendo a relação, aí está chegando perto do Evangelho. Não só de dinheiro eu estou falando a respeito de tudo na vida, inclusive do dinheiro também, que é só mais um aspecto da vida, né? Para nós é um pouco mais difícil, porque a gente é muito apegado a essas coisas
materiais. Então a gente tem, eu até falo que no estudo da anatomia do corpo, né? No corpo espiritual, a gente estuda anatomia, existe um nervo exposto, né? Existe um nervo mais sensível, que é aquele que liga o coração ao bolso, né? Então a gente... né? Então falou de dinheiro para nós, assim, parece que não é algo muito espiritual. A gente lida muito mal com algumas coisas, dinheiro, sexualidade, né? A gente fica assim meio desconfiado. É por isso que na hora da contribuição tem que tocar uma música, nem falar, senão fica muito constrangedor, né? Tem que ir ali meio muqueado, meio escondido, põe no envelope alguma coisa. Então, enfim, mas não quero nem falar sobre isso agora. Agora, depois a gente fala. Então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a importância, né, e o significado da morte de Cristo. Ficará para o próximo capítulo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus